Boa noite a todos, a paz de Cristo esteja sempre conosco. Estamos nos encontrando aqui para mais um programa Veritas, mais um momento de breve estudo, né? Mais alguns indicativos de alguns temas que a gente está tratando, e fica aí sempre a nossa oração também importante dentro dessa meia hora, né? Então, um breve momento de oração e também de reflexão. E nos últimos dias nós estamos estudando, e vamos ficar nesse mesmo tema nas próximas semanas, acerca da razão de ser da crise dentro da igreja. A coisa mais importante de se notar é o seguinte: a crise na igreja, os momentos de crise na igreja, sacerdotes, leigos, religiosos desviados, heresias, né? Um bando de complicações que acontecem dentro da igreja, isso não é novo, já estava lá perto de Jesus Cristo, isso já acontecia, né? Mas nós estamos tentando investigar os momentos-chave em que isso já aconteceu ao longo da história, e hoje, tendo como foco do nosso encontro a figura luterana, né? Martinho Lutero. E antes de seguirmos falando dele, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Vocês vão estranhar um pouquinho que eu tenha que usar esse óculos. Não é por questão de estilo, é por questão de necessidade. Perdi o meu outro óculos e como esse tem grau, é o que me restou usar até que eu faça, caso eu faça um outro novo por esses dias, né? Então, não estranhem não esse óculos de sol a essa hora. Bom, para começar nós temos que entender que a grande briga de Martinho Lutero com a igreja aconteceu em função das indulgências, né? Então, o que são as tais indulgências que muita gente não entende até hoje nas escolas? Eu sou professor de história, eu já ensinei coisa errada sobre isso à beça, a gente fica mal acostumado com o que aprende lá no ensino médio ou fundamental e sai repetindo a baboseira até que você senta para estudar de verdade, né? Então, o que é uma indulgência? Vamos entender o seguinte: quando as pessoas morrem, se elas estiverem em estado de graça, elas vão para o céu. O que é estar em estado de graça? Tendo se confessado regularmente, né? Realmente arrependido dos seus pecados. Aqueles que tinham uma ligação muito íntima com Deus vão direto para o céu, são os chamados santos, são casos extraordinários. E a grande maioria das pessoas que serão salvas terão que se purificar primeiro no purgatório. Quando a pessoa está no purgatório, ela vai cumprindo ao mesmo tempo dessa purificação, daí vem o nome purgatório, purgar é purificar. Ela também vai cumprindo uma espécie de penalidade pelas faltas que ela cometeu. O tempo é difícil a gente dizer, porque lá na outra esfera, no outro plano de existência, né, no purgatório, no céu ou no inferno, não existe temporalidade. Tá? Então as noções que nós temos de espaço e tempo não servem para tratar do céu, do inferno ou do purgatório. Tá? Então, a pessoa, enquanto ela está lá, nesse processo purgativo no purgatório, ela pode receber as orações das pessoas. Não é à toa que nós mandamos celebrar missas pelas almas, rezamos nas intenções das almas, pedimos pelas almas do purgatório e as oferecemos até intenções por elas durante a missa. Se elas chegam a essas pessoas ou não, nós não sabemos, porque nós não temos a plena certeza. Quando uma pessoa morre, na maioria das vezes nós não temos plena certeza de para onde foram essas pessoas, né? Existe até uma infelicidade nos tempos modernos de alguns padres ou pessoas que estão lá ajudando na celebração falar: não, já morreu, já está no céu, já está nos braços de Deus. Conversa fiada.
tá? Conversa fiada. Nós temos que lidar com a verdade, nós não sabemos. Algumas pessoas levaram uma vida tão santa e devocional que é fácil a gente imaginar que realmente vai para o céu, né? Agora, grande parte das pessoas nós não sabemos a sua vida íntima para julgar isso. Na hipótese de elas estarem no purgatório, então nós celebramos e rezamos por elas, né? E os santos que estão no céu também rezam por elas e por nós. Por isso que nós rezamos na Igreja Católica. Creio na comunhão dos santos, ou seja, uma união comum entre as pessoas que estão ou atingirão a santidade rezando mutuamente pelas almas. Para alcançar as indulgências, que são esses atos remissionais para as almas do purgatório, ou às vezes para nos remir, dependendo, né? Hoje existe um guia das indulgências. Como não é o foco da nossa aula, eu não vou ficar explicando cada uma. Mas para obter essas indulgências, nós temos diversas práticas dentro da igreja. O que acontecia na Idade Média é que as práticas eram muito variadas, que iam desde as orações, jejuns, esmolas, mas também algumas delas envolvendo questões financeiras. Por exemplo, quem ajudasse financeiramente na construção de uma basílica, de uma grande igreja e coisas do tipo. Mas entenda, a indulgência só tem efeito quando a pessoa está em comunhão com Deus. Só que as pessoas da época eram muito leigas e nem sempre os padres estavam tão assim dedicados em catequizar essas pessoas, explicar para elas direitinho o que eram as indulgências. E isso criou a situação em muitos lugares de achar que pagando uma grana para a igreja, você ia para o céu. E isso, por outro lado, foi aproveitado por algumas pessoas de má fé. Nunca foi ensino oficial da igreja que pagando você obtém indulgências e vai direto para o céu. Tá? A igreja de Deus não é uma Casas Bahia, ok? Porém, teve gente pilantra que se aproveitou ou gente que ignorava a verdade e tentou se aproveitar disso? Sim, ponto. Qual é o grande problema aí? O senhor Martinho Lutero morava em uma região muito complicada. Nós temos que lembrar que nessa época a igreja já era a igreja católica, ela é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Na época de Martinho Lutero, a igreja já existia há mais ou menos 1480 anos, tá? 1490 anos aproximadamente. E só que havia um certo costume de alguns reis, príncipes, duques, barões acreditarem que as igrejas tinham um certo pertencimento local. Então era muito comum você ouvir a pessoa dizer assim: a igreja da Espanha, a igreja da França, a igreja da Inglaterra, a igreja do Sacro Império Romano Germânico. E isso causava ilusão em alguns líderes, ainda mais quando começaram a se formar os estados nacionais, de que eles pudessem ter algum controle. E qual era a forma de controle? Controlar os bispos, porque os bispos são os chefes diocesanos, né, o chefe das comunidades eclesiásticas. Então, controlando os bispos, escolhendo os bispos, você criava um jogo político dentro da igreja, né? E isso, infelizmente, em muitos lugares aconteceu. E aí o que acontece? Havia já uma tendência do Sacro Império Romano Germânico, de muitos líderes ali, depois da fragmentação do império, quererem tomar o domínio da igreja para si. Especialmente porque o Sacro Império, como o nome já indica, né, sacro, foi uma das áreas de maior atuação do Papa sobre os reis, os príncipes, né, e outros nobres da região. Então muitos ali queriam disputar um cabo de guerra com o Papa e se tornar de fato o chefe da igreja regional. Não é à toa que até hoje na Alemanha nós vemos tantas heresias e tantas profanações da sacralidade eclesiástica acontecendo. E não é à toa que é lá o berço desse homem chamado Martinho Lutero, né? Bom, só para vocês entenderem, muita gente acha que o Martinho Lutero era um pobrezinho de um monge que começou a ver coisas erradas na igreja, começou até a achar que estava possuído por Satanás e ficou muito atormentado, orando, até que um dia ele teve um grande esclarecimento e resolveu romper com a igreja, tá? Tem um filme, até acho que me passaram na escola esse filme, do filme do diretor Eric Thiel, de 2003, chamado Lutero. Quem interpreta o Martinho Lutero é o Joseph Fiennes, né? Um ator aí de Hollywood.
Esse filme é uma tremenda de uma baboseira, né? Um filme de defesa do Lutero e crítica à igreja. Repare, aliás, minha gente, que existem muito mais filmes criticando a igreja e inventando coisas falsas sobre a Idade Média eclesiástica do que contra o protestantismo. Porque o protestantismo já foi a rixa burguesa, né, que nós chamamos, ou até filosófica, ou herética, que rompeu com a tradição verdadeira de Cristo, né? E aí o que acontece? Nesse filme o Lutero é retratado como um coitadinho que eu mencionei, né? E nada poderia estar mais longe da verdade. Martinho Lutero era extremamente blasfemo. Se você pega os escritos de Lutero, as coisas que ele fala do Papa, da missa, né? Da igreja, da Santa Eucaristia, são coisas absurdas, coisas muito vulgares, usa de palavras de baixo calão, tá? E provocações assim que talvez um bêbado no boteco não utilizaria, tá? Embora grande parte dos escritos dele também seja chamada assim, né? Escritos de mesa de bar, juntaram lá, né? Uns escritos que ele compunha nas mesas de bares na região germânica. Era tremendamente propenso à carnalidade, tá? Então essa questão da sensualidade, da mulherada, era uma das coisas que mais tocavam o Martinho Lutero. E justamente por isso, Lutero começou a desacreditar-se da ideia de santidade. Para ele não dava para ser santo, ignorando que Jesus disse para aprendermos com ele mesmo e que São Paulo apóstolo disse, né, que deveríamos ser seus imitadores. Todas as propostas do Evangelho e das cartas dizem: temos que tentar ser como Jesus, ou seja, buscar a santidade. Jesus já nasceu santo e morreu santo, perfeitíssimo. Mas nós temos que buscar a perfeição. Perfeição significa feito para, ou seja, me tornar aquilo que eu fui feito para. E o que nós fomos feitos para? Santidade. Nem todos vamos atingir, mas isso não nos tira a obrigação de tentar a cada segundo de nossos dias. E nesse sentido, o Lutero se desacreditou e acabou muito impulsivo, muito emocionado, resolveu então fazer aí uma dissidência, né? A princípio a ideia dele era propor uma reforma dentro da igreja. Nós temos que até aproveitar e contar para vocês, né? O próprio ato do Lutero quando quis se tornar monge não foi um ato de decisão interior ou racional ou comedida. Foi tremendamente impulsiva, né? As biografias contam que Martinho Lutero estava andando por uma estrada ou um campo aberto, algo do tipo, uma tremenda de uma tempestade se forma e Martinho Lutero pede a ajuda de Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora, e olha, Santa Ana, se a senhora me ajudar, eu me torno monge. Você vê que é o temperamento de uma pessoa impulsiva, emocional, tremendamente passional. Não é uma decisão refletida de devotar a vida a Deus, né? Sem contar que Lutero tinha estudado muito sob o intelectualismo de um dos dissidentes aí, né, que acabaram criando novas formas de exegese bíblica por razões políticas e não religiosas, chamado Guilherme de Ockham. Emocionado, impulsivo, sofria de sérios distúrbios espirituais, não se continha, não se santificava, aliás acreditava depois até que a santidade era impossível. E o diretor espiritual dele, em vez de dar uma boa orientação para Lutero, acaba inclusive direcionando a se tornar um formador de outras pessoas na universidade. Então é assim, é como se eu pegasse uma pessoa e falasse assim: olha, você é uma pessoa que só conta mentira. Aonde que eu vou te colocar? Num lugar aonde se ensina a verdade. Não vai dar certo, né? Não tem uma tendência de dar certo. Então, com essas orientações muito ruins que foram dadas ao Martinho Lutero e aos estudos que não o conduziram a uma situação de verdade religiosa, o resultado não poderia ser outro, né? O Lutero começa a somar a necessidade dele de criar desculpas para escapar da retidão e somar a isso as coisas que ele via de errado dentro da igreja. E ao invés de tentar melhorá-la à luz da própria teologia eclesiástica,
da própria teologia secular, né, de séculos nesse sentido que eu quero dizer, ele toma o caminho da heresia. Em 1517, o monge e padre Martinho Lutero escreve 95 teses. Para você saber o que tem nessas 95 teses, você pode ler sozinho. É só você entrar na internet, tem ela inteirinha lá, né? Coisa de 10 minutos, 15 minutinhos você lê todas, porque são frases, tá? E aí você vê que não tem base argumentativa. Pelo menos nesse documento que o Lutero propõe e que muitas pessoas tiveram acesso e foram lendo só no embalo da moda que ele lançou ali na região, nós já percebemos que a coisa não ia para o bom caminho, porque ele não tinha uma base argumentativa sólida para o que ele estava dizendo. E ele confunde coisas mundanas e uma interpretação muito pessoal com aquilo que era a verdade real da igreja. E aí nós temos que aprender uma lição fundamental aqui. Nós não podemos confundir o que um padre ensina numa homilia, o que ele escreve em um livro ou o que ele profere numa palestra com a verdade de cara. Peraí, então em quem que a gente vai confiar se a gente não confia nos padres, não é? E aí vem uma coisa muito importante. Nós, se somos católicos, temos que estudar o catolicismo. Por onde você começa? Não é nem pela Bíblia. A Bíblia também é importante, especialmente o Novo Testamento. Porém, se você não tiver uma formação sólida e um bom conhecimento, e aliás, se você não tiver uma boa tradução da Bíblia, você vai cair em muito engano de interpretação pessoal, que foi o que os protestantes, especialmente começando pelo Lutero, fizeram. Abre a Bíblia, interpreta do jeito que der, toda interpretação é válida, tudo é verdade e toca o bonde, né? Porém, quem é que escolheu os livros que estão dentro da Bíblia? A Igreja Católica Apostólica Romana. Se hoje uma pessoa consegue andar com a Bíblia embaixo do braço, é porque teve os estudiosos da igreja estudando a Bíblia, compondo a Bíblia com uma motivação muito clara. Então, antes de você estudar a Bíblia, ou junto à Bíblia, você tem que ler um livro fundamental, que todo católico tem que ter acesso. É um livrinho de capa amarela, você acha ele com bom preço, às vezes na Amazon, né? Que chama Catecismo da Igreja Católica. Ali está o resumo, o compêndio das crenças católicas. Para daí você começar a poder dar as suas opiniões, os seus palpites, à luz do conhecimento da igreja. Outro mecanismo é procurar bons sites que possam te dar uma formação sólida sobre isso. Hoje não existe site melhor para você aprender sobre o catolicismo, além do site do Padre Paulo Ricardo. Você pode fazer lá uma contribuição, tem que pagar, né? Os cursos são pagos, mas é um investimento que vai valer para a vida inteira. Deixa de gastar aí com um livro, com gibi, com cigarro, com churrasco. Faz um investimento que vai te levar para o céu, vale muito mais a pena. Tenho certeza que você vai amar, você vai querer pagar lá para ter os cursos dele sempre. Então nós temos que estudar, porque hoje, não estou falando da parte litúrgica, tá? De quando o padre celebra com toda a autoridade que lhe é concedida. Ele pode ser o pior ser humano, mas quando ele celebra com a autoridade que lhe é investida, o ato da celebração é sacramental, é valiosíssimo. Tá? É o próprio Jesus que se utiliza daquele instrumento, mesmo que o instrumento seja imperfeito. Agora, quando o padre está professando as coisas que às vezes vêm da cabeça dele, as interpretações da cabeça dele, às vezes até dentro dos confessionários, se você não tiver a luz da verdade do estudo, você cai até em cilada vinda de padre. Olha, o padre pode errar, claro, não estamos falando de um padre aqui, ó. Vamos voltar para o Martinho Lutero. Vamos voltar para o caso dele. As 95 teses de Lutero eram um grande ataque às indulgências e partiram da ideia de penitência, passando pelo purgatório, até que o Lutero define, olha, a indulgência plenária que a gente tem, né, que às vezes pode perdoar uma pessoa de todos os seus pecados, só serve para penas terrenas, não servem para o purgatório. Resumidamente, Lutero ataca o Papa ao dizer que ele não tem o poder das chaves que Jesus concedeu para redimir via indulgências, mas só através da sua intercessão.
Ou seja, o Papa não tem poder para nada, né? Contrariando o poder que Jesus deu através de São Pedro. Lutero não entendia as indulgências porque ele se arrependia sem conversão ou nem se arrependia. Uma hora ele desiste de se arrepender e prefere aceitar a ideia de que a morte na cruz já pagou tudo. Essa conversa fiada aqui que muito protestante defende, né? Essa ideia de que não, o sacrifício de Jesus já sanou tudo, já resolveu tudo, você não precisa fazer mais sacrifício nenhum. Então o que dizer do ato do próprio São Paulo apóstolo, está nas Escrituras, de que ele completa na carne dele aquilo que faltava aos atos de Jesus. Então veja, o sacrifício de Jesus, ele é pleno, ele é perfeito, ele é redentor, ele é salvador, mas também depende das nossas obras, depende dos nossos sacrifícios voluntários e involuntários complementar as ações de Jesus Cristo, não só pela nossa alma, mas pelas almas do próximo. Então a gente ajuda, é a comunhão dos santos que eu mencionei no começo desse programa. Tem um momento em que o Lutero chega a dizer: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Como se desse para separar as duas coisas, né? O evangelho da igreja. Só na cabeça dele. Assim como para ele, ignorando, ele fala, só serve as escrituras, né? Mas na própria escritura, carta de São Tiago, não só a fé salva, são necessárias as obras. A fé sem obras, ou seja, sem os atos para Jesus e para o próximo, a fé é morta. E o Lutero ignora isso. Então, burrice pouca é bobagem, né? O luteranismo acaba sendo absorvido pelos líderes políticos e começa a servir, então, de uma justificativa para romper com a igreja. Isso é uma psicologia quase infantil juvenil. Eu sou professor, né? Se você tem uma sala disciplinada, basta começar uma rebelião ali da disciplina e os outros irem e o professor ser permissivo, que a coisa descamba para um caos, né? Você, para construir uma boa escola, demora anos, para desmoronar demora 1 ano só, né? Porque esse clima de indisciplina vai se espalhando. E a mesma coisa acontece aqui. A partir do momento em que o Lutero peita a igreja, os príncipes, duques, barões, pessoas ali da região, Sacro Império Romano Germânico, começam a usar a religião luterana como um motivo político para poder romper com a igreja e não ter que obedecer mais à igreja católica. Resultado da ópera, começa o grande cisma das almas em relação à igreja. E aí o que teve de gente que se condenou com falsas doutrinas, minha gente? Estamos vendo isso até hoje, né? Então, qual é a grande lição que nós temos que aprender com o Lutero? Fazer o oposto dele. Vimos coisas erradas nos filhos da igreja, nos padres, nos bispos, nos irmãos que estão na igreja? Não nos separemos da igreja. Separar-se da igreja é separar-se do próprio Jesus Cristo. Em vez de se espelhar no ruim, espelhe-se no bom, nos santos, nas pessoas realmente devotas, naqueles que ensinam as doutrinas de forma correta, da forma que está na teologia sacra e de séculos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mantenha-se fiel nos momentos de dor do corpo eclesiástico. Isso é muito importante. E justamente é o que nós fazemos no fim do nosso programa, rezando nesse momento por uma reparação e oferecimento do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pelos sacerdotes. Vamos rezar? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Nessa primeira dezena, rezamos: por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Terceira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Quarta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E na última dezena, eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Amém. Que Deus possa abençoar os nossos sacerdotes e ajudar-nos a ter cada vez mais dedicação nos estudos das coisas santas e assim com oração, com jejum, com dedicação, possamos ajudar a nossa igreja e não fazer como Lutero, que preferiu abandoná-la e contrariar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Semana que vem falaremos de outro herege muito importante e sobre quem se falam várias mentiras nas escolas. Vamos revelar um pouco das verdades sobre o rei anglicano, o rei inglês Henrique VIII. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre nós e permaneça sempre a bênção, o perdão, a graça e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Nossa Senhora, rogai por nós.